Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É bom estar aqui, irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Tony. Pode sentar, por favor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Tony, sua família. E também agradecer ao Senhor por estar vendo muitos rostos conhecidos e muitos que não conheço. Que têm chegado aqui, têm congregado aqui com os irmãos. Mas é um prazer enorme estar aqui com os irmãos. E colocamos ao Calvário toda a honra e toda a glória. Realmente passamos, quando jovem, eu saía da minha cidade, no Rio de Janeiro, ia para Minas Gerais. E eu pregava nas cidades por onde passava, e as almas que ganhava eu trazia uma lista para o pastor local da cidade, e levava uma cópia para o meu pastor no Rio de Janeiro para mostrar onde eu estava, o que estava fazendo. E dali nós fomos caminhando para a obra missionária, que foi uma chamada pela fé. Mas deixa eu primeiro cantar um hino para depois eu falar. Eu vou cantar um hino espanhol porque hoje é culto de missão, né? Tinieblas tenebrosas cobriu nel Calvário, la tierra entre temblores lloravam por doquier. Las aves acalharam sus cantos melodiosos, e Cristo moribundo sobre uma cruz se vê. Las aves acalharam sus cantos melodiosos, e Cristo moribundo sobre uma cruz se vê. De Jesús Nazareno se escucha tiernas quejas, oye en sus labios temblos diciendo tengo sed. Y los verdugos crueles sonríen y ofrecen lo amargo de vinagre mezclado con la fiel. Y los verdugos crueles sonríen y ofrecen o amargo de vinagre mezclado con la fe. Pero esta sed de Cristo não é sede que apaga el alma, é sede por estas almas que ignoram quién es Él, por estas almas ciegas que al fango de los vicios, creyendo que isto é bueno e se acercam a beber. Por estas almas ciegas que al fango de los vicios, creyendo que isto é bueno e se acercam a beber. Em Guarani também diz assim: Tuixala rezu em Boraihu, Tuixala rezu em Boraihu, Hae o manon xererê, Hae o mongue xangaipa. É uma palavra que, quando pregando para os paraguaios, e que você, quando ele ia recusando, quando você diz assim, deangaipá, aí ele parava. Agora, desse momento em diante, você era o dono da situação. Quer dizer, queria dizer assim, tua alma está podrida. Aí o camarada perdia o chão. Eles levavam assim. Mas cantar em português também é bom, né? Aleluia. Eu gosto de cantar. Se eu não cantar, eu já não prego nada. Se eu não cantar nada, prego. Glória a Jesus. Uma alegria em minha alma, por isso eu canto. Cristo livrou a minha vida, enxugou o meu planto. Hoje a minha alma agradece pela morte da cruz e a coroa de espinhos que puseram em Jesus. Aí Jesus diz assim: não chores mais, não chores mais, disse Jesus quando a minha alma resgatou. Não chores mais, não chores mais, disse Jesus
sou teu amparo, teu Salvador. Meus amados irmãos, hoje é um culto de missão. E eu queria falar sobre um assunto, mas também não posso deixar de falar de missão. Missão, ela está no coração de Deus. E o assunto que eu estudei esses dias todos, que eu estava para vir aqui, eu estudei 2 assuntos. Um deles é: há alguma coisa impossível para Deus? E o outro assunto é: situações extremas de fraqueza humana são a oportunidade para Deus abençoar o crente. Mas, pensando na missão também, eu não podia deixar de falar, irmãos, que a obra missionária é uma obra, ela tem uma tríplice chamada. O missionário, ele tem que ter a chamada da renúncia. Renúncia é ele largar tudo, seu apogeu, sua cidade, aonde mora, e encarar o campo missionário. A outra chamada é adaptacional. Adaptar-se ao lugar que ele vai pregar o evangelho. Não querer levar o Brasil para o local onde ele vai pregar. Ele tem que se adaptar, ele tem que vestir a camisa do lugar. Ele tem que viver como se ele é nativo. E a chamada principal é aquela que o missionário conhece que é chamado, o pastor sabe que ele é chamado, e a igreja conhece a sua chamada e ele é enviado. No meu caso, por exemplo, não foi assim. Eu não tive esse privilégio da igreja me enviar. A igreja, ou melhor dizendo, a igreja me enviou um ano. Nesse ano que eu fui, foram todos os missionários expulsos do Paraguai. E quando chegou na minha vez, o homem lá do Ministério de Culto Exterior, ele disse assim: olha, o teu documento foi denegado por 1 ano. Denegado por 1 ano. Então ele disse: você pode volver a casa depois de 1 ano. E os outros todos foram denegados, não podia voltar mais. Aí foi quando eu, com a minha família, disse para a irmã Maria: Maria, vamos voltar à obra, porque eu não estava satisfeito, que eu não tinha feito a obra que eu teria que fazer, que estava no meu coração. Haja visto, irmão, nós tínhamos uma firma de doces, 1000 doces limitada. Eu trabalhava no Cais do Porto, na Estiva, era um trabalho muito bom, muito rendoso. E sabe quanto que eu fui ganhando para a missão? 0. Ninguém me deu nada. Até um irmão que levantou uma nota de 5.000 naquele tempo, uma notona de 5.000, disse: ó, irmão, essa daqui pode contar com ela. Até hoje, ele já morreu e a nota não chegou. Mas tem um porém, irmão. Jesus, quando ele chama, ele cuida. Ele cuida. Eu fui um missionário que entrei no Paraguai pela fé. Eu e minha esposa e meus filhos. A primeira noite, o irmão que tinha prometido um lugar para nós ficar, nós ficamos na praça, porque não tinha alguém ocupando o lugar. Depois nós fomos morar num quartinho, 3x3, e ali nós ficamos, nos acomodamos, e Deus começou a cuidar de nós. Cuidando, e a gente fomos trabalhando para o Senhor. A obra é uma obra de fé, é uma obra de chamada. Quem não tem chamada não adianta. Não adianta ficar imitando, querendo. Hoje, muitos missionários estão indo para o campo missionário a fim de pegar uma credencial de missionário, uma credencial de pastor. E eu não pensava isso. Eu pensava em cuidar 2 anos da obra missionária, voltar e cuidar da minha família. Eu trabalhava, tinha tudo. Para que eu ia? Tinha meu carro, tinha minha casa. Para que eu ia? Eu nem sabia o que, nem tinha maldade de saber o que era chamada de pastor, de evangelista. Haja visto que eu dirigia um trabalho, eu era auxiliar e dirigia homens já separados, e eu não sabia que existia essa malícia. Mas chegando ali naquela cidade, eu e a irmã Maria fomos primeiro passando umas provas duras. Meu filho ficou 15 dias internado
e eu sem um centavo para pagar. O outro depois morreu, eu tive que orar e Jesus fez o ressuscitar. Quando chegou no Rio de Janeiro, ele morreu, passado uns dias. Jesus queria levá-lo. E o outro está com saúde, graças a Deus, está aí trabalhando. E nós, chegando ali naquela obra, fomos trabalhar, construir templo, pregar o Evangelho, viajar 500 quilômetros de navio e uma tempestade tremenda. Naquela noite, os homens tudo borracho, tudo bêbado, tudo cheio de pinga e blasfemando, dizendo que ia morrer todo mundo. O povo, todo mundo em pavor, e aquele apavoramento tremendo. Eu tinha ido fazer um batismo a 500 metros da onde eu morava, para batizar uma alma só. E aí aquele homem fazendo aquilo tudo, eu gritei, ei, para! E ele olharam todo mundo para mim, eu digo, ninguém vai morrer nesse barco, porque eu vim aqui para pregar o Evangelho, e eu não vou morrer, eu estou vivo. Aleluia! Por glória! E foi um tal de todo mundo rir, ficar alegre. E o Josué seguro nessa perna, a Débora nessa, a Maria me segurando pela cintura, e o navio ia para lá, ia para cá, a água jogando no rio, uma tempestade tremenda, e nós chegamos na cidade. Chegamos na cidade, e ali fizemos a obra. A obra missionária, irmãos, é uma obra de fé. Começa a falar em missão, quase nem estou indo no outro assunto que eu vim falar. Mas é obra missionária, vocês têm que saber o que é missão. Não é verdade? Saber o que é missão, porque quando é como contribuir para a missão, existe missionário, irmãos, que ele está passando dificuldade. A sua oferta, quando chega lá, é um milagre, irmãos. Sem contar as trapaças de homens com um coração maligno que não deixa a oferta chegar até aquele homem que está precisando. Eu posso dizer isso porque eu não dependi de ninguém, eu dependi de Deus. E quem depende de Deus jamais é decepcionado, porque Deus cuida. Ele é aquele que chama e garante a tua chamada. Ele diz, olha, eu cuido de ti. Glória a Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca passei fome no campo missionário. Eu não tenho nunca direito, eu fico horrorizado quando esse missionário vem do Paraguai e vai falar mal do Paraguai. São uns imbecis. Me perdoa a clareza. Me perdoa. Porque quando depende de Jesus não tem lugar ruim. O lugar, a Bíblia diz assim, aonde puser a planta do teu pé, Deus abençoa. Aonde puser a tua mão, Deus abençoa. Você tem que estar bem com Deus. Quando você está bem com Deus, Deus vai fazer você saltar até muralhas. Oh, glória! Em nome do Senhor, o crente salta muralhas. Ele precisa estar bem com Deus. Bem com Deus. E ali nós chegamos. Eu não dependia de homem nenhum. Eu dependia somente de Deus. E Deus nunca me decepcionou. Nunca. Eu comia melhor do que os missionários que ganhavam $500, $800 por mês, 1.000 e poucos dólares por mês, eram os magnatas que ganhavam bem. Eu não ganhava bem não, mas na minha casa eu comia carne todo dia de manhã, eu tomava meu chimarrão, eu comia minha carne picada com cebola e eu era abençoado por Deus. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu ganhei uma oferta que veio lá de Vitória do Espírito Santo. E a irmã me mandou uma carta e ela botou tantos quesitos na minha vida que ela disse, olha, pastor, missionário, evangelista, José de Almeida, e foi um negócio. Aí disse assim, eu estou mandando essa oferta para o senhor. São 30 dias, um mês de lavagem de roupa. E eu olhei para Maria, eu digo, nós não tínhamos nada em casa. Sabe o que é não ter nada? É não ter nada mesmo. É depender de Deus. Eu também não pedia nada a ninguém. Nunca mandei uma carta para o Brasil pedindo um centavo, quem quer que seja. Graças a Deus. Deus honra. E aquela mulher mandou e disse, olha, é um mês de salário, lavando roupa. E naquele tempo não tinha máquina de lavar. As mulheres iam para o rio, que ela mandou uma foto, como fazia, ou seja, escrevendo na carta, né? Ela pegava a roupa assim, torcia, chegava na pedra, lavava no rio. Tem algumas irmãs que lembram disso, e esfregando na mão, e quando eu peguei aquela carta,
Quando eu peguei aquela carta, eu digo, meu Deus, eu não posso comer esse dinheiro. Esse dinheiro eu não posso comer. Maria, eu não posso comer esse dinheiro. Aí Maria disse, não, nem pensa. Eu digo, não estou pensando não. E a obra estava para construir. E eu digo, Jesus, eu vou viajar para construir essa obra. Aí comprei, contrabandeei 22 metros de cerâmica para botar na frente da fachada da igreja, no porta-mala do ônibus. Fui passando por todas as fronteiras. Quando chegou quase na última, o camarada me para. Aí quando ele me para, mas eu era acostumado a dormir na rua, porque chovia, não tinha trânsito para lá nenhum. Não era igual hoje não, que os missionários estão lá, anda de Mercedes-Benz, anda de carro. Não estou dizendo isso com demagogia não, estou dizendo porque diz que é missionário. Missionário tem que ter intimidade com Deus. E olha, hoje não é asfalto para todo lado, é luz elétrica. No meu tempo era lampião de querosene, a bombada, entendeu? E aí, eu quando chego quase na última aduana, o camarada, o guardinha vem com um fuzil nas costas e manda arriar minhas coisas tudo. Aí eu digo, meu Deus do céu, vou passar todas as fronteiras, 5 fronteiras, e nessa última esse cara vai me fazer eu parar. E agora, como é que eu vou chegar com a minha cerâmica lá para botar na igreja? E aí eu triste assim, quando eu vou andando para falar com o chefe da guarda, era um camarada que ele tinha mais ou menos 170 quilos. Aí ele vem de lá, ele nem andava direito. Aí eu conhecia ele que em outras fronteiras eu parava, perdia, não tinha como andar o caminhão para frente, o ônibus, e eu tinha que parar ali. Então eu fiz amizade com ele, pregava para ele toda a vida. Aí quando eu vi ele, eu disse, Baexarei, coxa, amigo. Aí ele disse, Raicoporama, o que tu faz aqui? Eu digo, rapaz, aí eu olhei para o ônibus, eu digo, eu estou levando uma cerâmica para a minha igreja. Olha lá, o cara está botando tudo para baixo. Aí o soldadinho olhou para ele disse, andate a poner tudo para arriba, bandido. Glória! E o cara com muita raiva botou o fuzil e começou a carregar as cerâmicas todas, e eu cheguei na minha cidade. Essa cerâmica é o dinheiro de um mês de salário de uma mulher. Aí sabe o que acontece? Quando foi no outro dia, passado uns 3 dias mais ou menos, eu vejo uma mulher que vem de lá, caminhando muito devagar, vi um moleque com aquelas balanças. Opa, quebra não, hein? Uma balança de madeira, pendurado pato de um lado, galinha do outro, um carrinho de mão com um saco de feijão, e ela atrás deles, uma cesta cheia de ovos, e o carrinho... Quando chegou, aí ela disse em Guarani, che pastor? Eu digo, sim. Oguarrema, permita-me. Eu digo, uma, entra. Aí eu digo, peguei um banquinho, Oguapipe, senta-se. E ela sentou, ela disse, não, primeiro eu quero dizer, eu trouxe aqui essas coisinhas que Deus me mandou para o senhor. Eu estou desviada, mas trouxe isso que Deus mandou cuidar do senhor. Aleluia. É esse o Deus que você serve. É esse o Deus que nós servimos. É esse Deus que cuida de nós. É esse Deus que Davi olhava e dizia, Ele é o meu alto refúgio. Meu alto refúgio, aleluia, aquele que que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. Não existe tempestade que o ataque, nem nada que possa fazê-lo recuar. Sabe por quê? Porque se Deus é contigo, quem será contra você? Oh glória, aleluia. E aí ela acomodou aquilo ali, eu peguei, nunca mais faltou ovos em casa. Nunca mais faltou galinha. Eu enjoei de comer ovos e galinha. E as galinhas das boas, aquelas galinhas rode, aquelas grandonas, quem de roça conhece. E uns ovão, tinha até uma que punha ovo azul. Era uma coisa tremenda. Sabe o que acontece? Mas antes desse episódio, quando eu cheguei na cidade, eu olhei a cidade, fui no mercadão, olhei a cidade, voltei, e dei a notícia à irmã Maria. Disse, irmã Maria, o mercadão é um espetáculo. Eu vi o boi até tremendo, pendurado no espeto. Um montão de boi. Sabe o que eu tinha em casa? Olha o prato que eu tinha em casa, arroz.
só um pouquinho de arroz. O fogãozinho, o cara que disse que ia trazer para mim umas meia dúzia de panela, já estava 3 meses rodando com aquilo e não chegava. E a Maria botava 2 tijolos assim, eu ensinei ela a botar 2 tijolos para fazer um fogo ali. Ela não era acostumada com aquilo, e botei o fogo ali, e o fogo começou para ela fazer o arroz. E era aquilo que a gente tinha para comer. Mas a Maria estava no corredor lavando louça. Disse assim: Zé, faz o arroz para nós por causa das crianças, que agora mesmo chega da escola. Mas eu hoje estou com a vontade de comer uma carne de porco, Zé. Eu digo, não brinca, estou demais. Eu digo, mas você não é de comer carne de porco? E eu não tinha dinheiro. Eu digo, então ora. Aí ela começou a orar pedindo a Deus a carne de porco e eu orando. Ela orando, pedindo a carne e orando. Jesus, ela tá aqui por minha culpa. Eu que sou culpado. Nos ajuda. Dá uma solução para essa carne de porco. 9 horas da manhã. Quando foi mais ou menos às 11 horas, tem uma mulher andando. Ela tinha uma doença maligna que fazia as irmãs andar desviada, tudo desviado. Chegou na porta, pediu licença. Do mesmo jeito, em Guarani, eu digo, correndo, irmã. Ela entrou. Aí ela disse assim, pastor, eu vim aqui, estou fora da igreja, estou desviada, mas Deus me mandou aqui. E disse que eu cuidasse do senhor e trouxesse alguma coisa para o senhor. Eu digo, tudo bem. Pois não, irmã. Ela disse, mas antes eu quero saber. O senhor orou pedindo alguma coisa a Deus hoje? Eu digo, eu não, minha mulher orou. E o que ela pediu? Eu disse, ela pediu carnaça de chancho, que é porco. Porco. Carne de porco. Ela pediu carne de porco. Pediu carne de porco, pastor, foi. Que hora? 9 horas. Pois é, pastor, 9 horas da manhã Deus falou comigo, leva um soo de chancho a mi servo. E ela disse que quando ia sair na porta do mercado, o senhor disse para ela assim, olha, leva o condimento também. Todo o tempero, que ele não tem nada. Aí ela voltou, comprou tudo e chegou na minha porta. Aí ela disse, pastor, aqui está, Deus mandou cuidar do senhor. Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu disse, Maria, como Deus cuida da gente. Olha, a melhor vida que eu tive na minha vida foi depender de Deus. Depender de Deus. Nem quando eu estava no Rio de Janeiro, que ganhava dinheiro, eu ganhava em 4 horas de trabalho o que o banqueiro, o cara que ficava lá escrevendo no banco, assinava o recibo. Tinha outros caras que nem sabia assinar, era o dedão que metia lá. Ele levava 3 meses para ganhar, a gente ganhava em 4 horas. Ainda tinha uma firma de doce. Mas Deus é aquele que cuida. Tem muito mais testemunho, mas hoje é só um pedacinho. Eu quero ler um versículo na palavra de Deus. Aí diz assim, Deus, salmista, foi para Deus tão difícil. Ele diz no Salmo 116, e o versículo 6 ele diz assim, o Senhor protege os simples que... Eita, ó. Acho que sem óculos eu lembro. O Senhor protege os... Quando eu estava abatido, Ele me livrou. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista falava isso com uma segurança tremenda. Ele tinha Deus como seu alto retiro, como seu refúgio. Abra a tua Bíblia no Salmo 9, verso 9. Eu vou ler para não perdermos tempo, que diz assim, o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. O próprio Davi, quando vivia fugitivo de Saul, ele procurava se refugiar no Senhor. O Senhor é refúgio, o Senhor é abrigo, o Senhor é esconderijo, o Senhor é sustentador, o Senhor é alimentador, o Senhor é o guarda de Israel, é o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Esse Deus nunca te desampara, nunca te deixa, nunca te abandona, e todas as vezes que você o clamar, Ele está pronto e diz para você, eis-me aqui, diga-me o que quer que eu te faça. Aleluia, glória a Jesus. Nós temos ainda, irmãos, opa, o relógio vai.
E diz assim, nós temos ainda aqui no Salmo 144, e o versículo 2, Davi não economiza nomes e adjetivos para descrever o que Deus fez com ele. E ele diz assim, ou o que Deus era para ele. E ele diz assim com uma propriedade tremenda. Ele expressa dessa maneira, benignidade minha, fortaleza minha, alto retiro meu libertador, tu és escudo meu, em quem eu confio e quem sujeita o meu povo. Esse Deus é tremendo, irmãos. Esse Deus é tremendo. Davi não economizava. E Davi, quase que se você ler o Salmo, você vai ver Davi mostrando a grandeza de Deus, mostrando como o homem vive quando depende de Deus. É diferente, irmãos. O Senhor o livra. Está escrito no Salmo 91, lá no verso 15 e 16, que diz assim, ele me invocará, eu lhe responderei, eu estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe mudança de dia, lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o Deus que está no tempo da tribulação, no tempo da pandemia. Ele está com a mão estendida, com os olhos olhando com chama de fogo para a sua igreja na face da terra. E aqueles que estão intimamente com Deus, ligado com Deus, jamais esse mal vai lhe atacar, vai lhe ceifar. Na minha casa, minha esposa teve Covid, meu filho teve, minha filha, todo mundo teve. E eu não. Deus me guardou. E eles brigando comigo porque eu achava que eu era um pouco abusado. Não é abusado. Ou a gente confia em Deus ou não confia. Você tem que saber o Deus que você crê. Mas olha, o Edson falava aqui de por todo mundo pregar toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. As irmãs cantaram aqui, Jesus está voltando. Tinha hoje um prato cheio aqui para vários tipos de mensagem. Sobre a volta de Jesus, sobre a redenção de Cristo na cruz, tantas coisas bonitas. Mas eu queria falar para você somente uma coisa. Até o hino que está distante, voltou, a moça cantou ali, o hino que está voltando. Eu quero dizer para você uma coisa. Você está sentado aí, mas quem sabe você não tem certeza da salvação. Você está sentado aí. Quem sabe até você tomou ceia, mas você tem uma dúvida tremenda que te acompanha. E você diz, como tirar essa dúvida? Jesus disse assim, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei.